Olá, turma, bom dia. Espero que vocês estejam bem, que estejam em casa, cumprindo todas as normas, as orientações, né, para a gente poder vencer logo essa pandemia, certo? Então, nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de ginástica artística. Nós falamos um pouquinho na aula passada sobre a origem, né, a história de como surgiu a ginástica artística, um pouquinho do conceito. Então, relembrando, ginástica artística é um conjunto de exercícios corporais sistematizados e tem uma finalidade, que é justamente a competitiva. Então, a ginástica artística é para nível de competição. Exige do atleta força, flexibilidade, equilíbrio, coordenação. Né? O seu grande apogeu, sua grande força foi lá na Grécia. Mas aí teve a questão do domínio romano e essa ginástica artística ela foi deixada um pouquinho de lado. Porque vocês já estudaram história que durante o Império Romano sua principal atração, né, entre aspas, eram as lutas nos grandes coliseus, que era entre os gladiadores. Mas aí depois veio o ressurgimento da ginástica artística, com duas escolas principais, a escola alemã e a escola sueca, certo? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as modalidades da ginástica artística, um pouquinho das regras e também quais são os aparelhos da prova masculina, certo? Modalidades. Então, gente, a ginástica artística, também conhecida como ginástica olímpica, ela baseia-se na evolução técnica de diversos exercícios físicos. O que é isso? Então, ela vai evoluir tecnicamente o seu exercício físico. Então, durante o seu treino, ela cronograma todo o seu desenvolvimento, seu exercício físico e vai sempre aprimorar, aperfeiçoar, evoluir essa técnica. Então, acho que você já assistiu na televisão que os movimentos devem ser bem precisos, tem que ser o mais perfeito possível. Então, exige muita força, de vontade, muito treino, que é para que essas pessoas, esses atletas, consigam a sua evolução técnica. Regras. Então, o foco é a perfeição dos movimentos. Então, o atleta que desenvolver com maior perfeição os movimentos, ele vai ganhar maior pontuação. E o atleta considerado campeão, que ganhou aquela competição, é o atleta que conseguiu maior pontuações nas suas provas. Então, por isso exige a perfeição dos movimentos. Então, eles treinam para que os exercícios sejam de forma perfeita. Numa sequência pré-determinada, os ginastas executam uma série de movimentos que ocorrem nos aparelhos e no solo. Então, sequência pré-determinada por quê? Ou seja, eles treinam antes. Então, eles têm todo o seu planejamento, toda a sua coreografia já treinada. Né? Então, eles passam vários meses executando os mesmos movimentos para que haja aquela perfeição. Certo? Então já é uma sequência pré-determinada, a sua série, e esses movimentos podem ser em aparelhos e no solo, né? E alguns vai nos dois, inicia-se no solo e vai para os aparelhos, ok? E os aparelhos? Então os aparelhos são, como está falando, movimentos no solo e em diversos aparelhos, certo? Então o atleta inicia o movimento no solo e vai para os aparelhos. Para as categorias femininas e masculinas, os equipamentos utilizados são diferentes. Então a gente vai perceber que tem provas que somente os homens fazem, existem provas nos aparelhos que somente as mulheres fazem, e tem provas que tanto os homens como as mulheres fazem no mesmo aparelho. Mas lembrando o seguinte, a categoria masculina não compete com a categoria feminina. Né? A categoria feminina, as mulheres competem só entre as mulheres. A categoria masculina, os homens competem somente com os homens, certo? Apenas alguns aparelhos, tanto os homens realizam, como também as mulheres realizam, certo? E na aula de hoje a gente vai falar sobre os aparelhos masculinos. Então as provas masculinas são 6. Existe barra fixa, barras paralelas, cavalo com alças, ou mesa sobre o cavalo,
argolas, salto sobre a mesa e o solo. Então, se vocês observarem aqui nesse slide, estas duas provas masculinas, elas estão destacadas, né? Coloquei de vermelho. Por quê? Porque é justamente essas duas provas que também as mulheres realizam, certo? As mulheres não realizam barra fixa, não realizam barras paralelas, não realizam cavalo com alças, não realizam argolas, certo? Então essas duas aqui que estão de vermelhas, elas também as mulheres praticam, certo? Então provas masculinas são estas 6, certo? Mas não se preocupe quando a gente for estudar as provas femininas, claro, a gente vai colocar também essas duas provas, ok? Então vamos começar pela primeira prova. Tá aqui as provas femininas. Tá aqui, como eu tinha dito, está aqui destacado solo. Aí a gente vai ver que tem um fundo musical. Então a gente vai estudar aqui. Nas provas masculinas não necessita de música. Já na feminina existe um fundo musical, certo? Com certeza vocês lembram, né, da Daniele Porto, da Daiane dos Santos, né? Quando eles vão realizar prova no solo, existe o fundo musical. Salto sobre a mesa, então está aqui, né? Também é realizado pelos homens e pelas mulheres. Agora, essas duas provas somente as mulheres praticam, que são paralelas assimétricas e a trave de equilíbrio. Provas masculinas. Cavalo com alças. Aqui é onde o atleta se movimenta sobre todo o cavalo, tocando o aparelho apenas com as mãos. Então, este aparelhozinho aqui, ó, a gente chama ele de cavalo. Então, é por isso que é um cavalo com alças. Tá aqui duas alças, tá certo? Neste exercício, o atleta ele salta do chão, do solo, em direção ao cavalo, né, para iniciar seus movimentos. E nele, o atleta não pode tocar as pernas em nenhum lugar do cavalo. Todo o exercício, o movimento é com os membros superiores. Então exige muita força dos membros superiores, região abdominal, região também da lombar das costas. Muita força, equilíbrio, certo? Então esses atletas ele têm bastante força e a musculatura bem desenvolvida, principalmente dos membros superiores, porque a maioria dos aparelhos exige força desses membros, tá certo? E aqui ele vai executar movimentos de um lado, ele pode percorrer por todo o cavalo somente com as mãos, movimentando as pernas, apenas geralmente abrindo para o lado ou para cima e para baixo, como se fosse uma tesoura, tá certo? E ao completar sua prova, ele vai ter que sair do cavalo, também no movimento perfeito. O ideal é que ele caia também com os dois pés no solo, certo? Argolas. Então, gente, essas argolas aqui as duas argolas, o atleta ele salta do solo, ele pode saltar sozinho ou com a ajuda de algum equipamento, um tablado, ou às vezes o seu próprio treinador ajuda a levantar, certo? Apenas quando ele der o ok, o árbitro dá o ok, aí que ele vai iniciar o movimento. Então, a execução de uma série desse aparelho requer muita força nos membros superiores e abdômen. Como vocês observam aqui, a posição que ele está totalmente suspenso, né? Apenas com a força das mãos. O corpo está praticamente numa linha reta, não é isso? Isso aqui, gente, é muito difícil de fazer, muito, certo? Exige muita força, muito treino, muito foco. Então, e aqui nesses exercícios eles vai realizando movimentos de giros, tá certo? Mas sempre com as mãos aqui, ó, segurando as argolas, certo? Terminou a execução dos movimentos, ele também vai saltar do aparelho, das argolas. E aí também o ideal é que ele caia com os dois pés firmes no solo, tá certo? Porque conclui-se todo o seu movimento de uma forma perfeita. Então, desde a sua entrada no aparelho, como na série do aparelho, necessita-se de movimentos perfeitos, certo? Professor, e se ele cair? Não se preocupe, que nesses aparelhos embaixo tem todo um aparelho, um tabladozinho, um colchão bem acolchoado, que onde ele cai não se machuca, certo? A gente vai ver lá no solo,
que exercícios que eles fazem, né? Eles caem com muita força, mas não machuca tanto porque é um piso mais apropriado para esses movimentos. Tá? Não é esse piso que a gente conhece, esse piso que onde a gente pisa esse chão duro, certo? Barras paralelas. Então tá aqui, são duas barras paralelas, o nome diz, vocês já estudaram em matemática, que barras paralelas é onde existe duas retas paralelas, é quando duas retas não se cruzam, né? Eles vão o tempo todo seguindo linha reta, mas nunca vão se cruzar uma com a outra. Então a gente está vendo aqui a matemática agindo. A série deve ser composta por movimentos que incluem impulso e voo. Então a gente está vendo aqui o atleta no ar, então ele salta, faz movimentos, bastante impulsões, voos, certo? O ginasta sempre inicia sua prova abandonando o solo com os dois pés simultaneamente. Ou seja, ele está parado, né, no solo, de frente para as barras, autorização do ato e salta com os dois pés juntos. E aí ele faz todos os movimentos, exercícios, tá? E aí terminou, ele vai sair, também ele vai sair realizando movimento, geralmente saltos, giros, para cair no solo com os dois pés. Quanto mais perfeitos os movimentos, maior a pontuação, certo? Então, acho que vocês já viram que às vezes um atleta cai com o pé, mas ele tenta se equilibrar, colocar outro pé, certo? Mas quando o atleta, ao sair, ele cai, ele já perde muita pontuação. Mesmo ele executando movimentos perfeitos no aparelho, mas se a sua saída não foi legal, a sua pontuação vai diminuindo. Outro aparelho, barra fixa. Então, barra fixa, vocês podem observar que é somente uma barra. Então, a prova ela consiste basicamente em movimentos de impulsão, impulso de salto e de voos. E é aquele pula, voa, gira, vai lá em cima, movimento com os pés abertos, fechados. Movimento aqui, no caso, está com os dois punhos, né, voltado para o mesmo lado, mas tem movimento que está a palma da mão para cima, aí esse outro com a palma da mão para baixo. Depois as duas palmas da mão segurando indo para baixo, certo? Então são movimentos de impulsão e voo. Então, que nem as barras paralelas. Inicia-se com impulsão, né? Com os dois pés simultâneos, segurou na trave, realizou os movimentos, terminou, saiu da trave, geralmente saem com giros, com voos, com piruetas, tentar cair, tocar no solo com os dois pés também simultâneos. Ok? Salto sobre a mesa. Então, o atleta corre e se impulsiona a partir de um pequeno trampolim até a mesa. A partir dessa impulsão, a ginasta aproveita a fase aérea para fazer movimentos específicos do esporte. Então, vocês podem observar aqui, a imagem não dá completa, mas aqui existe um espaço onde o atleta vem correndo em alta velocidade. Está aqui o trampolim que a gente fala. Então, aqui eles salta aqui nesse trampolim e aqui ele ganha impulsão junto com a velocidade. Aqui ele já toca a mesa, né? Então é salto sobre a mesa por cima. Daqui ele já vai fazer os movimentos específicos do esporte, giros, piruetas, tá certo? Twist, carpado, e aqui ele vai fazendo para tocar no solo também de forma perfeita. E a forma perfeita é com equilíbrio e com os dois pés simultâneos no solo, certo? Então, salto sobre a mesa, o ginasta vem correndo, certo? Em grande velocidade, salta aqui no trampolim, que é para dar uma impulsão. Então, essa impulsão, junto com a velocidade que ele já está vindo, ele consegue realizar grandes saltos, grandes movimentos no ar. Tocou no solo, tentar tocar no solo com os dois pés simultâneos. Agora o solo. Então, gente, o solo. Tá aqui o tablado, certo? O comprimento geralmente é 12 metros por 12 de comprimento, 12 de largura, né? Então, o ideal é que eles realizem movimentos em toda a região. Se vocês assistirem, eles percorrem pelos 4 cantos, né, do solo, do tablado, tá certo? Eles realizam giros, realizam saltos, passos, movimentos acrobáticos, certo? Os homens, eles têm 70 segundos para realizar os movimentos. Então, é um tempo cronometrado. A gente viu agora há pouco que as mulheres